2016 da UEA. Sabendo-se que 2 é raiz da equação x ao cubo menos 7x mais 6 igual a 0. Ó, essa aula vai ter uma gama maior de questões de polinômios. Nada bicho sete cabeças. E você vai ver até uma coisa que eu digo. Por que alguns alunos perguntam por que eu coloco polinômio junto com funções, no capítulo, na minha divisão, né, no capítulo de funções? Porque polinômio é um caso especial de função. Você vai ver que aqui ele vai usar o nome polinômio numa questão para uma função quadrática. Por quê? Uma função de segundo grau nada mais é que um polinômio de grau 2. Beleza? Se acostumem com essa ideia. Tem coisas diferentes? Tem fórmula que você usa mais quando o grau é maior que 2? Tem, que nem agora. Mas entenda que tudo que você pode fazer em função, você pode fazer em polinômios. Tudo que é geral de função. Você não pode usar soma e produto, por exemplo, diretamente no grau 3, que você usa em função quadrática. Mas o básico de função, geral, que se troca um x e acha o y correspondente, ou o valor de x que faz a função da zero ser raiz, serem as raízes, funciona em qualquer grau. Sabendo que 2 é raiz da equação, então ele me deu uma raiz, x ao cubo menos 7x mais 6 igual a 0, a soma das outras duas raízes é igual a... Observe que ele já fala que ele te deu a dica que são outras duas raízes. Por quê? Se a função é de grau 3, que é o maior expoente que aparece, então isso implica que ela tem 3 raízes. São todas reais? Não necessariamente. Eu posso ter raízes complexas. Lembrando que raízes complexas não vai cair nessa aula, não sei se já caiu na UEA, até onde eu vi ainda não caiu. Não é hábito da VUNESP colocar raiz complexa. Não digo que é impossível, mas não é um hábito da banca VUNESP. As raízes complexas sempre vêm em pares. Se eu tenho uma raiz complexa, automaticamente eu tenho duas. Se eu tenho 3, é porque tem a quarta. Porque sempre que eu tenho uma raiz complexa, o conjugado dela automaticamente também é raiz. Tá? Mas isso deixa para outra questão. Você pode procurar lá em Estudando por Assuntos e assistir as questões de funções. Aí tem uma centena delas, você vai ficar craque nisso aí tudo. Ou faz uma lista de polinômios no função polinomial, no construtor de lista e manda abraço. Sabendo que 2 é a raiz da equação, tarará, a soma das outras duas raízes. Então, peraí. Para eu encontrar a soma das outras duas raízes, eu precisaria converter essa equação, de converter entre aspas, para segundo grau. Né? Porque se eu tiver uma equação de segundo grau, eu sei a soma das raízes dela. E aí eu vou usar um método prático, que eu vou só escrever o nome aqui, porque como é prático eu vou mostrar como funciona. De Briot-Ruffini. Eu nunca lembro se é com 2 Fs ou 2 Ns. O Ruffini que me perdoe se escrever errado. Tá? Como que ele funciona? Ele funciona, vou colocar aqui, ó. Pode ser usado quando se quer dividir uma função, é uma função. Se eu posso escrever uma função, acho que sim. Uma função por outra de grau 1. Tá? O Briot-Ruffini, ele faz divisões, você pode fazer, se for grau 2, fazer divisões sucessivas, mas a princípio o método que você usa, a priori é como você quer fazer por uma raiz de cada vez. Grau 1. Isto é, usando-se uma raiz da função original, digamos, né? Que é a função que vai ser dividida. Como eu disse, é melhor mostrar na prática. Ah, professor, eu podia usar o método das chaves nesse aqui? Pode, mas eu não vou usar porque ele é mais longo e eu acho que vai ficar extensa demais a aula para mostrar sobre ele. Como eu falei, eu falo muito sobre esses métodos, pega questões de polinômios e assiste ou constrói lista e vai fazendo que você vai ver todos esses métodos, tá? Esse método aqui eu acho que é o melhor de explicar primeiro, até ele é mais prático, apesar de não ser mais claro de enxergar o porquê das coisas, e resolve mais rápido quando você tem uma divisão, quando você tem uma raiz, né? Fazer uma divisão para o grau 1 ou quando você tem uma raiz da equação. O que você vai fazer? Você faz essas duas chaves aqui, esse não é o método das chaves, tá? Você faz 2 traços aqui, e aqui, ó, aqui você vai colocar a raiz que você tem. 2. E aqui você vai colocar os coeficientes da função que você vai dividir. Só com um porém, você tem que ter um coeficiente para cada potência do x. Aqui tem para o x ao cubo,
porque é o coeficiente, gente, é o número que vem multiplicando na frente da potência do x. Aqui você tem o do x ao cubo, tem a do x elevado à primeira e tem do x elevado a zero, que é o termo independente de x. X elevado a zero dá 1 e não aparece. Cadê o teu coeficiente do x ao quadrado? Não tem, não aparece aí. Tem, mas não aparece aí. Então, você vai reescrever essa função aqui, vou chamar ela de f de x, assim. X ao cubo. Agora, onde vem o x quadrado que não tem aqui, você vai colocar isso, ó. Mais 0, x quadrado, menos 7x, mais 6. Observe que eu não alterei o valor da função da equação original. Porque mais 0x² eu posso eliminar. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Mas para o método Briones-Ruffini eu preciso ter o coeficiente para cada um. Então, os que estiverem faltando, você acrescenta com mais 0 vezes o coeficiente. E agora eu vou pôr os coeficientes. Vou escrever de novo aqui, ó, que é 1, que é o 0, menos 7 e 6. Aqui, nessa horizontal aqui de cima, com um espaçamento entre eles. Ó, vou colocar aqui, ó, 1, dou um espaço, 0, dou um espaço, menos 7, dou um espaço, 6. Agora presta atenção que é o método prático, tem um passo a passo. Primeiro, você vai pegar esse primeiro coeficiente aqui e somente descer ele. 1. Agora você vai pegar esse aqui, ó, e vai repetir esse processo várias vezes. Ó. Multiplica pela raiz aqui e em seguida soma com o próximo coeficiente. Então vai ficar assim. 1 vezes 2, 2. Mais 0, 2. 1 vezes 2, 2. Mais 0, 2. Aí você repete o processo. Ó. Você vai pegar agora esse, multiplicar por esse, e em seguida o valor você soma com esse. 2 vezes 2, 4. 4 com menos 7, menos 3. E repete. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 com 6 dá 0. Esse 0 aqui é o sinal de que essa função é divisível por essa, porque dá resto 0. Ou melhor, é divisível por x menos 2. Seria a função em primeiro grau que tem raiz 2. Tá? Tudo aqui se passa, só para vocês entenderem, como se eu estivesse dividindo o x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 7x mais 6, fazendo a divisão por chave. Então, acho que eu vou acabar fazendo essa divisão por chave. Dividindo por x menos 2. Por quê? Se uma raiz é 2, tá? Se uma raiz é 2, é porque eu posso fatorar essa função. Isso eu não queria entrar. Mas tá, vou falar um pouco por alto, porque eu não vou usar tudo aqui, senão vocês vão ficar boiando. Só para quem já tem uma noção dessa parte que eu vou falar agora. Quando você tem uma função, você pode sempre fatorá-la em funções menores, em produto de funções menores de primeiro grau, por exemplo. Ou de segundo grau com 2 raízes e uma de... Pronto, tem 3 raízes. Normalmente você pode fatorar ela no segundo grau e uma de primeiro grau, usando as raízes. Tá? E se ela tem uma raiz, é o 2, é porque ela é divisível por x menos 2. Por quê? Ela é um dos fatores que a constituem. O que é o fator? São valores que multiplicados formam ela. Um dos fatores que a constitui é o x menos 2. Como que eu sei disso? Que a raiz é o 2. Se eu colocar 2 aqui, zera. E aí zera a função como um todo. Ficou um pouco vago agora, por isso que eu não queria entrar nessa parte da chave, mas eu vou entrar porque eu quero mostrar os dois procedimentos para vocês terem os dois. Porque vai que você precisa fazer uma divisão na sua prova com algo de grau maior que 1. Aí você vai usar esse processo que eu vou usar para 1, mas você usa para qualquer grau. O bom da divisão com chaves é que você pode usar a divisão com uma outra função de qualquer grau. E entenda que o Briones-Ruffini é como se estivesse fazendo a divisão por x menos 2. Vai dar o mesmo resultado. Agora vamos voltar ao método Briones-Ruffini, depois eu faço isso aqui. Isso aqui, ó, esses 3 primeiros, os coeficientes, todos os coeficientes menos o último, esse último, ele é sempre o resto da divisão. O resto 0, assim como na divisão normal, indica que esse polinômio é divisível por x menos 2. E o quociente é que tudo se passa como se isso aqui fosse o dividendo
Não, esse aqui é o divisor, perdão. Uma representação do divisor. Esses termos que vem aqui escrito em cima são o dividendo. Esses termos que aqui representam o quociente, que é o resultado. E esse aqui, como já escrevi, é o resto. Isso significa que esses termos aqui, ó, esses três valores aqui, são os coeficientes da função que resulta da divisão de uma em terceiro grau por uma de grau 1, que vai dar um de grau 2. Então fica, ó, se é de grau 2, o primeiro termo é do x², esse segundo aqui é do x à primeira, e esse é o termo independente. Vou colocar aqui do x a 0. Escrevendo isso vai ficar Q, chamar de g de x. 1x² mais 2x, a primeira, mais menos 3, é menos 3. Eu estou tentando deixar o mais claro possível, porque se estão vendo isso pela primeira vez, e realmente polinômio, a primeira vez das questões que eu estou resolvendo da UEA, é a primeira que apareceu a divisão de polinômios, talvez tenha até um jeito de resolver sem usar, mas acho que seria mais difícil de enxergar, se você conseguir separar em termos ali para cortar. Mas é legal saber isso, que eu acho que pode cair eventualmente se vocês querem saber. Isso aqui, ó, está me dizendo que, se eu pegar, só vou escrever aqui para vocês terem começar a ter uma visão melhor disso. Se eu pegar o x² menos 2x, desculpa, mais 2x menos 3, que é o quociente, e multiplicar pelo divisor, que é o x menos 2, a raiz é 2, eu volto a ter essa aqui, ó, x² menos 7x mais 6. Fica para casa aí você resolver aqui o primeiro membro, resolver esse aqui, o da esquerda, multiplica, faz distributiva e vê se não vai dar esse aqui. Aí vai internalizar um pouco melhor. Tá? Esse médio Birolfini está dizendo que se eu pegar esse polinômio, multiplicar pelo divisor, assim como na divisão, lembra quando você faz divisão inteiro, por exemplo, 12 por 5, exemplo. Se eu coloco aqui, como que eu faço? Eu coloco 2, né? Aí eu venho aqui e coloco menos 10, né? 2 vezes 5, 10, aqui eu troco o sinal, menos 10, eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou usar esse mesmo método aqui, já já. Como você faz a divisão inteira aqui? 12 por 5, você pensa, qual é o número que eu multiplico aqui para que chegue mais perto de 12? É o 2, porque vira 10. Faz 2 vezes 5, 10. Aí você troca o sinal, coloca aqui menos 10, aí faz a operação e pega o que o resto. Né? Isso aqui a gente conhece como quociente, isso aqui como divisor, esse aqui como dividendo, né? Chamar de Dzão, esse de Dzinho. Vou chamar esse de divisor, e esse aqui eu vou chamar de P, né? O dividendo, enfim. E esse aqui é o resto. E qual a conclusão? Que se você pega o quociente, multiplico pelo divisor, que nem eu fiz aqui, ó. Se eu pego o quociente, multiplico pelo divisor, eu tenho, e somo com o resto, eu tenho o dividendo de novo. Aqui eu só não somei com o resto, porque o resto deu 0. Mas então eu colocaria aqui mais 0, né? Daria esse aqui, dá na mesa, vai ficar aqui. Percebe? Onde eu quero chegar com isso? Que esse valor, esse polinômio aqui, ó, esse polinômio de grau 2, ou essa função de segundo grau, ela que tem as outras duas raízes, né? Porque ela tem duas raízes. E aqui está escrito que é uma função, aqui o que você escreveu, uma função de terceiro grau, você escreveu como uma função, o produto de uma função de segundo com uma função de primeiro. Dá uma de terceiro. Essa aqui é fácil ver a raiz, é o 2, que ele já tinha dado, que é o valor que zero. O que é a raiz? O valor que eu coloco aqui zera todo o polinômio. Observe se eu coloco o 2 aqui, fica 0 e qualquer coisa vezes 0 dá 0. E as outras duas raízes são os que zeram essa parte. Ou seja, achar as raízes desse polinômio vai me dizer quais são as outras duas raízes desse. Só que eu não preciso achar as duas raízes, ele só quer a soma. Tá? Só para vocês saberem que eu só vou fazer a soma das raízes aqui e vai acabar a questão. Mas antes, eu vou mostrar como que chega nesse mesmo resultado fazendo divisão por chaves. Vou fazer o mesmo método que eu fiz aqui, ó. Quase igual. Pensa, só que você vai focar no primeiro termo aqui, ó, de cada um. Pensa assim, qual o valor que eu multiplico x para que ele vire x ao cubo? Ah, x ao quadrado. Que nem aqui você pensa, qual o valor que eu multiplico 5 para que chegue mais perto de 12? Aqui você pensa, qual o valor que você multiplica o primeiro termo para ficar igual ao primeiro termo do dividendo? X ao cubo, aí você vem aqui e troca o sinal, que nem você faz lá, ó, coloca o sinal ao contrário. Só que você continua.
Menos 2x², né? x² vezes menos 2, aqui você troca o sinal, fica mais 2x². E aí você faz a operação, ó. Aqui corta, 0 com 2 fica 2. 2x², e você copia o resto, que é como se somasse com 0. E continua. Só que agora você olha para esse termo aqui. Qual o valor que multiplica o x para que vire 2x²? É mais 2x. Por quê? 2x vezes x é 2x². Aí você inverte o sinal aqui, menos 2x², e continua. 2x com menos 2 dá menos 4x. Então, aqui você coloca mais 4x. Corta. Menos 7x com 4x dá menos 3x mais 6. Por fim, você olha aqui para o menos 3x. Qual o valor que você multiplica o x para que vire menos 3x? Menos 3, que dá menos 3x. Aqui você inverte o sinal, mais 3x. Menos 3 com menos 2 dá mais 6. Aqui você inverte o sinal, coloca menos 6. E como esperado, é divisível, então o resto dá 0. E aqui você tem de novo o quociente, x² mais 2x menos 3, ó, igualzinho. Bom, para matar a questão, eu só quero a soma das raízes dessas duas raízes aqui. É menos b sobre a. Quem que é o bzinho? É o 2, então é menos 2. Quem que é o azinho? 1. Então vai dar menos 2. Gabarito A de amor.